Do segundo ao quarto dia que é chamado de hepatização vermelha. Nessa fase, o pulmão fica mais volumoso, a consistência dele aumenta e a tonalidade dele pela hiperemia é tão intensa que o aspecto se assemelha ao fígado. Então, na luz alveolar, nós vamos ver uma mudança no sentido que nós vamos ter mais fibrina, mais neutrófilos, mais hemácias e a hiperemia muito intensa. Nesse momento, do segundo ao quarto dia, que o paciente ainda continua com febre muito alta, o escarro pode apresentar até algumas estrias de sangue, branco, pegajoso e até com algumas estrias de sangue. Então, observem que nessa fase, uma tonalidade muito avermelhada, mais intensa do que nós mostramos daquela do edêmato congestiva e a saída, quantidade menor aqui de ar, né? E esse aspecto que lembra, inclusive, um fígado. Microscopicamente, nós vamos observar aquele líquido seroso, mas já com fibrina, um aspecto mais fibrinoso do que víamos anteriormente. Do quinto ao sétimo dia, o pulmão muda de tonalidade, daquele tom vermelho que lembra o fígado, nós vamos passar para esse tom cinza amarelado, porque a quantidade de neutrófilo aumentou de tal monta na luz alveolar, ele se degenera, piócitos, nós vamos ter um aspecto purulento, que dá o aspecto da hepatização cinzenta. Então, a luz alveolar, já agora com abundante neutrófilos que já se degeneraram, um aspecto purulento, exudato purulento e as hemácias lisadas. Então, o escarro, a febre ainda é alta, o escarro é amarelado, porque ele é rico nesses leucócitos degenerados, nesse aspecto purulento. Então, uma representação aqui do néter, nós vemos o lobo consistente, né, endurecido, compacto e com uma mudança de cor quando comparamos com o aspecto anterior que nós mostramos um tom bem avermelhado, escuro, que lembra ao fígado. Aqui ele já tem esse aspecto amarelado, acinzentado e por isso denominado de hepatização cinzenta. Então, a quantia de neutrófilos aqui degenerados de piócito na luz alveolar é muito grande. Então, observem aqui, diferentemente dos slides anteriores, nós vemos a quantia de neutrófilos muito grande na luz alveolar, muitos deles com aspecto degenerado, piócitos, e a congestão ainda aqui dos septos interalveolares. Observem, então, numerosos neutrófilos, o aspecto deles degenerados, piócitos, né, preenchendo a luz alveolar. Seria, então, a fase da hepatização cinzenta. Novamente, nós vemos os septos, às vezes, inclusive, com pequenos trombos hialinos nos capilares, e a luz alveolar preenchida pelos piócitos. Completando, então, todas essas fases, edêmato congestivo, hepatização vermelha, hepatização cinzenta, nós chegamos finalmente aqui, a bactéria já tendo sido, portanto, debelada por esses neutrófilos, pela fagocitose, etc., nós vamos estar no 8º dia, onde vai começar a fase de resolução. Nesse momento, a febre diminui e a consistência do pulmão vai diminuindo gradativamente, porque vai ocorrer gradativamente uma limpeza dessa luz alveolar. Então, o exudato alveolar eliminado, para isso é importante as enzimas dos neutrófilos e a fagocitose dos macrófagos. Então, os macrófagos aqui fagocitam todos aqueles restos de todo aquele exudato, neutrófilos, etc., enfim, de toda aquela batalha que houve na luz alveolar contra o pneumococo, sendo que os principais agentes soldados, no caso, foram os neutrófilos. Uma representação dessas 4 fases aqui. A primeira, então, para fazer um resumo do que nós vimos, edêmato congestiva, onde nós temos a hiperemia dos septos, o edema seroso aqui na luz, os numerosos pneumococos aqui ainda proliferando, que, como eu disse para vocês, vai passando rapidamente entre os alvéolos,
Vejam aqui pelos poros de Kohn, como mostra aqui, são essas aberturas entre os alvéolos. Então, isso leva esse exudato seroso e os pneumococos que vão ocupando rapidamente todo o lobo pulmonar. Depois, nós temos a hepatização vermelha, onde vai ter uma quantia maior de neutrófilos, hemácias, hiperemia, etc. A hepatização cinzenta, quando a quantia de neutrófilos é maior ainda, mas observem os neutrófilos já fagocitando os pneumococos, e inclusive aqui os pneumococos sendo fagocitados, os neutrófilos transformando em piócitos, que é a hepatização cinzenta, debelando completamente o agente, e daí nós vamos para a resolução, onde isso tem que ser todo esse exudato limpo, e aqui entram os macrófagos fagocitando tudo, limpando a luz alveolar. Mas, como dissemos, a pneumonia pode evoluir naturalmente em todas essas fases e até evoluir para a cura, que era o que acontecia nessa pequena porcentagem de casos antes da era antibiótica. Com o antibiótico, nós podemos intervir e parar e irmos para a resolução em qualquer uma dessas fases. Você interrompe, não tem necessariamente esses 8 dias. Aqui é representada as complicações da pneumonia, que nós vamos ver pneumocócica com mais detalhes. Então, o que seria complicação? Seria quando nós não temos aquela resolução, aquela limpeza completa da luz alveolar, que é esperada aqui nessa fase, ou seja, essa fagocitose não foi eficiente, não houve uma limpeza completa. Esse alvéolo não ficou com aquela luz limpa, ele ainda manteve algum resto dessa fase aqui ou de outra na luz alveolar. Então, nesse caso, nós chamamos organização do exudato. Se a resolução é incompleta, se nós mantemos ainda algum exudato na luz, nós vamos ter daí o tecido de granulação, numa tentativa de resolver isso daqui, esse exudato que sobra. Seguindo o tecido de granulação, nós temos uma fibrose. Então, essa é uma complicação porque não houve uma resolução completa, sobrou exudato, que levou à formação do tecido de granulação e uma fibrose na luz alveolar. Outra complicação pode ser quando nós temos uma tamanha quantidade de liberação de essas enzimas proteolíticas pelos neutrófilos, e nós vamos ter, inclusive, uma lise dos septos alveolares. Nós vamos ter uma necrose liquefativa dos septos alveolares. Nós vamos formar cavidades maiores com aquele exudato purulento. Essa neoformação de cavidades é chamado abscesso, e no caso, dentro do pulmão, o abscesso pulmonar, ou seja, ruptura dos septos pela necrose liquefativa. Nós podemos ter a inflamação chegando inclusive na pleura com exudato purulento, um derrame purulento, que é denominado empiema, que seria o exudato purulento na cavidade pleural, ou uma disseminação por via sanguínea, e nós teríamos aí uma septicemia. Então, aqui um exemplo quando ainda sobrou o exudato na luz. Nós vemos que ainda tem exudato com fibrina, com neutrófilos, não houve uma limpeza completa. Com isso, nós vamos formando um tecido de granulação. Então, observe, isso é a luz alveolar, ela ainda está ocupada por algum neutrófilo, por fibrina, como aqui, e junto nós temos o tecido de granulação, que é visto por essas células alongadas, que são fibroblastos jovens, que estão vindo aqui da parede do septo alveolar e vão começar a organizar esse exudato. A mesma coisa aqui, nessa área com uma quantidade maior de fibrina, que não foi limpa, e nós já vamos ter algumas células aqui, que são essas maiores, que são os fibroblastos, que vão começar esse tecido de granulação que vai ocupar o lugar desse exudato na luz alveolar. Portanto, não havendo aqui uma limpeza completa, mas a formação posterior de uma cicatriz na luz alveolar. Então, essa é uma complicação que seria a organização do exudato. Era assim, não foi limpo adequadamente, sobrou isso ou isso,
e posteriormente esse tecido de granulação, os fibroblastos jovens, e vai formar uma fibrose na luz alveolar. A outra seria o abscessos. Então, nós teríamos uma evolução de tal modo que nós formaríamos umas neocavidades pela liquefação dos septos interalveolares, e essa formação dessas pequenas cavidades ricas aqui, cheias desse exudato purulento. O exemplo que o Netter dá aqui é da pneumonia por Klebsiella, que inclusive tem um exudato com aspecto muito gelatinoso. Microscopicamente, nós temos aqui o abscesso. Nós vemos as luzes alveolares com os septos interalveolares. Nessa região, os septos foram liquefeitos, então nós temos uma grande cavidade, porque houve ruptura desses septos, eles foram liquefeitos por essas enzimas proteolíticas dos neutrófilos aqui. Houve uma necrose liquefativa e essa formação dessa neocavidade preenchida por exudato purulento. Macroscopicamente, nós temos uma região, forma uma nova cavidade aqui e preenchida por esse exudato purulento, que seria uma complicação, portanto, da pneumonia. A outra seria o empiema, quando a inflamação atinge a pleura e há formação de exudato purulento na cavidade pleural. Ou uma inflamação que não necessariamente é purulenta, mas nós podemos ter um componente importante de fibrina também. Então, aqui seria uma pleurite fibrino-purulenta. Então, observem, comparem aqui nessa porção do pulmão, ele está recoberta por essa pleura lisa, transparente. E aqui ela completamente modificada com esse opaco, com esse aspecto mais irregular, rugoso, que seria, e essa tonalidade amarelada, que seria esse exudato fibrino purulento, uma complicação da pneumonia que atingiu aqui a pleura. Um outro caso, mostrando uma pleurite purulenta, então aqui áreas recobertas por exudato purulento, para mostrar em comparação com áreas normais, onde a pleura é lisa, fina, transparente, deixando ver inclusive esses pontinhos de pneumoconiose aqui do pulmão. E aqui, essa área recoberta com esse exudato purulento, comparem com essa outra, onde você observa apenas esse depósito de exudato aqui na pleura. Novamente, é uma pneumonia importante, vejo que acometeu os dois pulmões, né? E os dois estão recobertos quase que inteiros por esse exudato fibrino purulento, muito intenso. Nesse caso, seria já numa fase mais adiantada, onde esse exudato purulento já começou a sofrer organização. Ou ele é drenado, vem o tratamento e consegue limpar completamente. E se não houver isso e ele permanecer, nós vamos ter a organização. Então, aqui nós vamos ter essa pleura com um aspecto mais espessado e vai ser gradativamente esse exudato purulento substituído por fibrose. Gradativamente, isso vai passar de exudato para fibrose através desse tecido de granulação. Como o que aconteceu aqui. Nós temos aqui um PAC pleuris, ou seja, aquele exudato purulento anterior foi completamente organizado e nós temos aqui a formação dessa carapaça fibrosa, que praticamente encarcera aqui todo o pulmão. Bom, o segundo tópico seria, então, abordaremos as pneumonias por micoplasma pneumonia, que seria parte da pneumonia atípica, que não teria, portanto, essa evolução que nós mostramos aqui anteriormente na pneumonia pneumocócica, com todas aquelas 4 fases terminando na resolução. Primeiro, quem é o micoplasma? Então, o micoplasma são esses menores organismos de vida livre, portanto, não são intracelulares. O tamanho dele é, como diz, os menores organismos de vida livre, e como exemplo, o micoplasma pneumoniae, um exemplo, ele é menos de 5% de um bacilo típico.
O micoplasma não tem uma parede rígida. Portanto, ele tem um pleomorfismo celular, por não ter essa parede rígida, e isso impede a classificação dele como coco ou bacilo. Por essas características do micoplasma, ele necessita para a sobrevivência, embora seja fora da célula, ele necessita da célula para viver. Ele tem uma existência parasitária. Esses organismos, eles têm uma organela de fixação, que é essa daqui, que permite esse contato com a célula do hospedeiro, que vai suprir as suas necessidades para essa sua existência parasitária. Então, pequenos, sem essa parede rígida, que leva esse aspecto celular mais pleomórfico, não permitindo sua classificação como coco ou bacilo, e vive de um modo parasitário na célula, através dessas organelas que fixam ele à célula. No caso do Mycoplasma pneumoniae, existem outros que fazem parte da flora humana normal, mas o Mycoplasma pneumoniae não faz parte da flora humana normal. Portanto, quando nós temos uma pneumonia por micoplasma, nós vamos adquirir de fora. Geralmente, então, o modo que você adquire essa pneumonia é o contato entre pessoas que têm já a pneumonia, tem o parasita, no caso aí o micoplasma. Então, pessoas com infecção ativa e que, portanto, vão ter esse agente no nariz, na garganta, na traqueia, através da tosse, ela vai expelir dessas gotículas, nas quais estarão células descamadas e nessas células o micoplasma aprisionado ali daquele modo parasitário. E atingindo a outra pessoa, nós, portanto, necessitando um contato próximo, nós vamos ter que ter gotículas expelidas pela tosse que vai atingir a pessoa, a próxima, e por isso ele tem geralmente as epidemias por micoplasma ocorrem em espaços confinados, onde é necessário esse contato pessoal mais íntimo, mais próximo, como escolas, acampamentos militares, presídios ou no ambiente da família. Menos frequentemente, o micoplasma, então vejam, normalmente é uma pessoa que está com a infecção ativa. Menos frequentemente é possível uma pessoa que já tratou, houve a resolução clínica da infecção, porém ainda restam alguns agentes. E ele se torna, por um período, um portador assintomático. E nesse período pós-resolução, onde ele pode se transformar num portador assintomático, ele é um potencial transmissor do agente. Mas isso não é para sempre, é um período que poderia ocorrer isso. Mas o mais comum seriam pessoas com infecção ativa, com o agente nessas regiões superiores, que tossem e expelem nas gotículas essas células descamadas com o agente fixados, com organismos fixados. O Mycoplasma pneumoniae, ele vai causar doença que vai afetar, como nós já vimos, a entrada é por via respiratória, então o trato respiratório. Bom, antes vamos dizer, ele afeta principalmente crianças e adultos. É uma doença principalmente de jovens. E ela tem um período de incubação longo, 23 dias. O modo de passar, como nós vimos, tem que ser bem próximo, e ele tem um modo de crescimento ali mais lento. Então, a incubação dele é longa, em torno de 23 dias. Como ele chega no trato respiratório, esse é o principal lugar da doença. Mas o modo como essa doença vai se expressar varia grandemente. Ela pode ser só nas vias respiratórias altas e o mais comum é uma traqueobronquite. Mas pode ser nas vias respiratórias inferiores, também junto com as altas, e, nesse caso, uma pneumonite intersticial, que em alguns casos pode ser tão grave que leve ao dano alveolar difuso. Entretanto, além do trato respiratório, o Mycoplasma pneumoniae pode causar manifestações extrapulmonares, como dermatológicas, cardiovascular, sistema nervoso, articular.
Essas manifestações ocorrem em 25% das pessoas e elas podem preceder a infecção do trato respiratório, ocorrer durante a infecção do trato respiratório, ou ser após ela, ou então nem existir os sintomas da infecção respiratória. Portanto, num período de variável de tempo após o início da doença respiratória ou mesmo na ausência dela. 25% dessas pessoas podem apresentar uma dessas outras manifestações extrapulmonares. Em termo aqui da nossa aula é principalmente a doença pulmonar. Então, nós vimos que ela pode ser só nas vias respiratórias superiores, inclusive a traqueobronquite seria a forma mais comum, mas quando atinge as vias respiratórias inferiores, ela vai causar uma bronquiolite, e essa bronquiolite tem várias intensidades, ela pode inclusive ser do tipo obliterante, ou seja, a luz bronquiolar, ali a inflamação, leva um estreitamento, uma fibrose e acaba sendo, portanto, do tipo obliterante. Mas pode ir alcançar o alvéolo, e aqui está um exemplo, onde não só micoplasma, como esses outros agentes fazem a mesma coisa. Chegam até o alvéolo. No alvéolo, ele vai infectar os pneumócitos tipo 1 e causar, inclusive, necrose do pneumócito tipo 1, provocar uma hiperplasia do pneumócito tipo 2, que vai tentar regenerar esse pneumócito tipo 1 que foi necrosado, então uma hiperplasia de pneumócito tipo 2, e um infiltrado inflamatório que não é na luz alveolar, é no interstício, então um infiltrado mononuclear, linfóide, linfomonocitário, aqui no interstício pulmonar. Em casos mais graves, pode inclusive levar ao dano alveolar difuso, a SARA, como nós vimos em aulas anteriores, e nesse caso provocar edema intersticial, membranas hialinas e etc., que são os casos mais graves. Então, desde uma bronquiolite obliterante, que pode ser junto com uma pneumonia intersticial, infiltrado, uma necrose aqui de pneumócito, uma hiperplasia de pneumócito, ou casos muito graves, inclusive com edema e mais membranas hialinas. Então, a variação de apresentação muito grande.